na pandemia. Então veja bem, aqui Jesus estava despedindo lá, tinha uma multidão grande. Eu quero que você faça esse pano de fundo, uma multidão grande, e Jesus, então, ele fala para os discípulos assim: entre no barco e vá para outra banda. Será que Jesus não sabia o que ele estava falando? Será que Jesus não tinha noção do que ia acontecer? Veja bem, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Ou seja, Jesus manda os discípulos ir lá para o mar, não é? Para o mar, e ele vai orar. Ele já tinha despedido a multidão, ele vai orar. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, irmãos, o vento contrário é igual à angústia. Mas tudo de Deus tem um propósito. E às vezes a gente não dá conta de entender. Ai, mas eu não estou aguentando. Ai, esse negócio não passa nunca. Ai, Deus podia facilitar. E assim a gente fica falando o que não deve ser falado. Ao invés de, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. Portanto, eu não vou me apavorar, porque o Senhor tem o controle. Irmãos, quando eu me vejo em alguma situação meio assim, que eu não tenho o controle, hoje mesmo eu estava numa situação dessa, não é? As pessoas dando opinião, não, e eu falei, eu posso dar a minha? Não é que vocês vão seguir a minha orientação, não é que vocês vão seguir o que eu estou falando. Eu estou falando a minha opinião. Então, se eu fosse vocês, eu não fazia desse jeito. Irmãos, presta atenção. Quando alguém me falava assim, se eu fosse você, Magali, eu não ia por esse caminho, eu ficava já de antena ligada. Eu falava, epa, ontem eu ministrando uma pessoa do grupo, assim, via mensagem, eu falei, olha, se eu fosse você, é uma opinião, eu ia tomar essa atitude, se eu fosse você. Se eu fosse você. Mas fique à vontade. Então, irmãos, veja bem, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Não é? Nós temos que orar, irmãos, porque nós nunca sabemos quando o vento vai ser contrário. Por isso que nós temos que orar. Nós nunca sabemos. Veja só, mas a quarta vigília da noite, por volta aí eu tinha esse conhecimento, mas eu creio que é meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã, mas eu vou pedir ajuda dos universitários aqui, mas eu creio que é nesse tempo aí, entre meia-noite e 3 horas da manhã. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Veja só. Eles no barco, Jesus foi para o monte orar. Parecia que Jesus não estava sabendo do que estava acontecendo. Eu quero te falar uma coisa. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Tudo. Não é possível. Tudo Ele sabe. Então, muitas vezes, pois é. Olha só. Das 3 até o nascer do sol, não é? Então, eu lembrei de tudo, não. Eu falei, da meia-noite, tem alguma coisa aí, referência de meia-noite às 3? Meia-noite às 3 é outra coisa. É a terceira vigília, né? Depois vem da 3 horas da manhã até o nascer do sol, é a quarta vigília da noite. Magali, o que isso tem a ver? Veja só. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Irmãos,
Jesus está no barco, Jesus está fora do barco, Jesus está caminhando no mar, Jesus está caminhando fora, Jesus está no monte, Ele está em todos os lugares. Por que você fica desesperado? Quando alguma coisa foge do teu controle. Se você entregou a tua vida para Jesus, se é Jesus que está caminhando a tua vida, irmãos, não tem que estar no teu controle, tem que estar no controle do Senhor. Não é? Porque todos esses negócios aí que está acontecendo e que vai acontecer e que o negócio não está brincadeira, é assim. Ontem, depois da live, uma irmãzinha quis falar comigo e ela falou assim: irmãos, imagina, eu participo de uma live só pastores bambambam, eu sou uma mini cutícula deles, entendeu? E eu participo, mas às vezes entra algumas pessoas assim, meio que, então acabou a live e tal, já era um pouco tarde e eu queria voltar a estudar. E ela falou assim pra mim, ela é casada há 42 anos, mas o marido dela bebe muito. E ele sai fora da casinha. Daí, o casamento deles ficaram atrapalhado. Quando ele tinha 48 por aí, ele teve que operar a próstata. Ele teve câncer. E aí teve uns problemas e aconteceu o pior para ele. E desse dia em diante, ele se distanciou do quarto e ele foi para um outro ambiente. Eles moram ali no Jardim América, em uma casa, né? E então ele foi para um determinado canto lá da casa e ela ficou em outro, mas ele vem e tal, aquela confusão toda. E um dia, irmãos, eu estava na minha cama, de repente ela entrou em contato e tal, e comecei a orar, já era bem tarde, e o Espírito Santo me tomou para dizer para ela que ia mudar a vida dela. Mas não falou se ia matar o homem, o que ia fazer, só falou que ia mudar a vida dela. Amém. Eu falei para ela: irmã, receba aí o toque do Espírito Santo. Ela é de igreja tradicional. E ontem ela estava me falando, ela interrompeu o áudio que estava falando comigo e falou: você me desculpe, é porque meu marido entrou aqui para me dar um selinho de boa noite. Aí ela falou assim para mim: eu posso lhe contar um segredo? Claro que você pode me contar um segredo. Daí ela falou assim: sabe aquele dia que você orou por mim? Sim, sei. Ela falou: então, deve ter uns 3, 4 meses, acho que foi em março. Ela falou o seguinte, que desde aquele dia em diante, nunca mais ela exigiu nada, nunca mais ela falou nada, nunca mais ela... nada. E ele começou a mudar as atitudes com ela. Entendeu? Vem e dá um beijinho, vem e pergunta. Ele estava sem falar com ela já fazia muitos anos. Ele é um empresário muito bem sucedido e ele tinha muitos anos que não falava com ela. E daí ele não é convertido, ela é convertida, ele não é convertido. E ela disse assim: sabe, quando você se apega... Daí ela falou assim: olha, pastora, eu estou anestesiada, eu não vejo mais sofrimento. E, irmãos, é assim, aquele que confia em Deus, ele fica anestesiado, o pau está quebrando, e ele está anestesiado. Senhor, eu sou que é assim, eu estou fazendo a minha parte, mas sou que é assim, então tudo bem. Quando você confia no Senhor, quando você não fica apegado a coisa, quando você não fica apegado a situações, quando você não fica desesperado que aconteça aquilo que você quer que aconteça, Deus fala assim: olha, o meu filho confia em mim. Então aqui, irmãos, é um exemplo claro. Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, porque às vezes você pode se identificar e falar assim: será que Magali acha que eu não confio no Senhor? Será que Magali acha que eu não confio em Deus? Olha, irmãos, é a Bíblia que diz, não sou eu, que muitas vezes nós não confiamos em Deus, porque aqui no versículo 26 fala assim: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. O medo paralisa. O medo é uma arma que todo indivíduo tem. Mas o medo em excesso causa esse transtorno todo.
é um fantasma, é uma baleia gigante. E nenhum momento aqui está dizendo assim, será que é Jesus? Porque eu vi tantos sinais e maravilhas dele, mas a gente esquece dos sinais que Deus nos deu, a gente esquece das coisas que Deus fez com a gente, e de repente acontece alguma coisa, a gente acha que é um fantasma. Um fantasma. E gritaram. Veja a atitude de Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu. Não temas. Vocês ficam assim amedrontados. Sou eu que te tirei do fundo da lama, do poço, desgraçado, nu, cego. Fui eu que te tirei de lá. Fui eu que te dei vida. Fui eu que te abasteci. Fui eu que tenho produzido vida em você. Por que é que você está duvidando de mim? Aqui, em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, tem bom ânimo. Tem esse negócio todo aí, anunciando esse caos, porque a nova ordem mundial. Tem gente que está maluquinho, irmãos. Fica me perguntando, Magali, a nova ordem mundial está chegando. Você viu, vai ter uma guerra aí nos Estados Unidos. Irmãos, eu não tenho nada com isso, porque Deus vai me livrar. E Deus, Ele tem poder para nos livrar de tudo. É a tribulação, é o anticristo, é o profeta, falso profeta, sei lá, é a besta, é a Babilônia, é tudo isso aí que está aí, esse negócio. Irmãos, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Os nossos irmãos, o pastor estava contando que quando o cara fala que tem Jesus lá na Coreia do Norte, eles colocam o cara dentro de um container, todos os lados com aquele concertina, de todos os lados, o cara ficar tipo assim, 1 metro quadrado, o cara ficar em pé ou renunciar a Jesus. E a gente tem Jesus livre aqui. Então o cara fica em pé ali. Muitos morrem. Por quê? Porque não tem comida direito. Eles dão uma vez por, sei lá, uma porção lá de ração. Não dão água. Você renuncia esse Jesus? O cara fala, não renuncio. Então continue aí. Eles falam que é uma reeducação. Para os caras voltar a adorar lá o pai e o filho lá dos caras. Então, irmãos, presta atenção. Jesus, Ele vai nos dar livramento. Seja qual for a situação, Deus vai nos dar livramento. Quando Ele não tem o livramento imediato, Ele fala, espera um pouquinho, calma, eu estou trabalhando. Mas a gente fica doido, não fica? Então, exatamente como os discípulos ficaram, com medo, apavorados. Porque a nossa confiança está na nossa força, não está em Jesus. Ei, você hoje precisa definir onde está a tua confiança, em Deus ou está naquilo que você tem, né, acha que pode te socorrer? Aonde está a tua esperança? Então Jesus falou para ele, olha, calma aí, eu estou trabalhando. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu. O Pedro foi o único que teve coragem de falar, hein, gente? E era todo mundo, Pedro, todo mundo coloca o Pedro como olha, mas veja só, quem que teve coragem de perguntar? O Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Irmãos, você tem coragem de falar para Deus, olha, tá aí o negócio, tá daquele jeito, mas manda eu ir por cima das águas que eu vou. Será? Será? Quando vem um desafio para a tua vida, você aceita assim, dizendo, Senhor, isso é para o meu crescimento e eu vou andar sobre as águas. Será que a gente tem essa mesma atitude do Pedro? E ele disse para o quê, para Pedro? Vem cá, Pedro. Vem cá, vem. Aqui no versículo 29. E Pedro, descendo do barco, os outros 11
Ficaram ali olhando, né? Esse cara não tá vendo que é um fantasma. Esse cara é louco, vai descer no meio do mar, ele vai morrer afogado. Mas quando Jesus manda, ele se responsabiliza. Escreve isso, coloca isso na tua cabeça. Quando Deus fala, quando Deus manda, ele se responsabiliza, porque Deus não é mentiroso. Deus não é um consequente para falar algo que não é verdade. Não, está tudo aqui escrito. Veja bem, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, no meio da angústia, do desespero, no meio da tribulação, da tempestade. Pedro diz: eu vou, seja o que Deus quiser. Se é para morrer, eu vou morrer. Se é para viver, eu vou viver. É assim com Deus, irmãos. Ou você crê, ou então você siga a tua vida. Ou você crê e obedece, ou você não crê e siga a tua vida, é melhor. Veja só, mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. Tem vento forte na nossa vida, na nossa angústia? Tem? Claro que tem. E como tem? Vento forte que passou, tem até um corinho aí. Vento forte. Olha, igual esse aqui eu nunca passei, não é? É que você esqueceu o penúltimo. É que você esqueceu. Por isso que você está falando isso daí, entendeu? É que você esqueceu. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Irmãos, se você está com a tua vida no altar, se você está com a tua vida redondinha diante de Deus, não tem vento forte que faça você recuar. Escreve aí, não é? Se você tem confiança no Deus vivo, no Deus grande, no Deus poderoso, não é? Minha amiguinha estava lá nos Estados Unidos, né? Covid, família toda convidada, né? Não sei se pode falar isso aí, não sei como que é, quando todos pegam no mesmo negócio. Ela estava lá, venceu o seguro, o médico, não sei o que lá. E eu falei para ela assim: veja bem, você vai viajar. Você vai voltar, mas o exame, tal, e não sei o que, não sei o que. Você vai viajar. Você vai voltar. Não importa, você vai voltar. Irmãos, ela está tão apegadinha com Jesus. Mas está tão apegadinha com Jesus. Eles estão apegadinhos com Jesus. Eles estão bem próximos de Jesus. Por quê, irmãos? Porque passaram por uma grande tempestade, uma grande angústia, e agora estão falando: não, esse Jesus aí vale a pena, porque ninguém estava vacinado, foi a Delta e tal, tudo diferente, tudo isso, tudo aquilo. Opa, tem um monte de gente morrendo, os hospitais estão lotados. Eu falei: mas vocês não vão para o hospital, vocês não vão precisar de médico, vocês vão chegar, a viagem vai ser tranquila, vai voltar. Para ficar esperto. Então, irmãos, ele teve medo. O problema todo da tempestade quando vem, o problema todo da angústia, o problema todo da tempestade, né, do vento contrário, é quando e como nós estamos. Como que nós estamos? Né? Vento forte que passou. Corinho. Vento forte, até que venha o outro vento, porque ele volta. Preste atenção. Mas quando ele volta e você está convicto, por que aconteceu essa angústia? Qual o propósito? Salvar o Pedro. Mas Pedro não era discípulo? Como? Está aqui no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo,
clamor dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me. Salva-me, Jesus. Ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Ele reconheceu Jesus. Quando a gente reconhece Jesus, a seguir o versículo 31 fala assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus pergunta para Pedro: homem de pouca fé, por que você duvida? Fui eu que permiti. Eu quero te falar uma coisa: tudo que você está passando, ou já passou, ou vai passar, é permissão de Deus. Tudo, Magali, tudo. Tudo que eu passei, que estou passando e que vou passar, é permissão de Deus. Mas nós temos duas atitudes a tomar. Ou desconhecer o poder de Deus naquele momento, ou falar: Senhor, eu só confio em Ti. Eu só confio em Ti. Ainda que eu só confio em Ti. Né? Eu tenho um amigo nosso que morreu essa semana, e a última live ele era compositor, cantor, e nós conhecemos já há mais de 40 anos. E ele foi embora. Ele foi embora. Segunda-feira, terça-feira ele foi embora. E a última live dele, ele falou assim: olha, irmãos, eu estou fazendo essa live para falar uma coisa para vocês. Aqui é bom. E eu gostaria de ficar aqui, minha esposa, minha filha, eu gostaria de ficar aqui. Mas lá é muito melhor. Então, se Deus quiser me curar, Ele vai me curar. Mas se Deus não quiser me curar, eu vou morar com Ele. Simples assim. Irmãos, veja só a submissão que esse homem teve para a vontade de Deus ser executada. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus, não é a minha, não é a sua. Enquanto nós não entendemos isso daí, que não é você que acrescenta e nem que diminui e que pode. Não, qual de vocês que pode acrescentar 1 centímetro a mais? Qual? Então, irmãos, o problema todo é que a gente desconhece o poder de Deus no momento da angústia, no momento da dificuldade, porque você pergunta assim: meu Deus, mas para que isto? E no Salmo 139, todo mundo conhece o Salmo 139, mas o versículo 15 e 16, eu vou me referir a esses dois versículos. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Irmãos, se você parar para observar esse negócio aqui, você começa a dizer: Senhor Jesus, por que é que eu duvido? Por que é que eu não tenho fé? Por que é? E Jesus fala: homem de pouca fé. Sabe, a gente não tinha ainda formado nada, ainda não tinha ossos, não tinha nada. E Deus já conhecia tudo. Se Deus conhece tudo, Ele não conhece a tua necessidade, Ele não conhece a tua angústia, Ele não conhece a tua tribulação, a tua tempestade. Será que Deus não conhece? Por que então que você fica muitas vezes duvidando? Ai Deus, ai Deus, ai Deus, ai Deus. E Deus fala assim: ai filho, eu escrevi tudo
teu respeito, antes da fundação, antes de tudo, eu já tinha escrito. Ah, mas parecia que eu não ia ter filho. Ah, parecia isso, parecia aquilo. Ai, mas eu não quero filho. E Deus falou assim, ai, filha, ai, eu já tinha programado tudo. Então não adianta o teu querer, não adianta a tua fala, não adianta o que você está falando. O que eu determinei está determinado. Por isso, irmãos, você tem que crer ou não crer na Bíblia. Você tem que crer ou não crer naquilo que Deus deixou. Já está. Deus já escreveu a última página. Então, eu fico preocupada com o que o Talibã vai fazer comigo, e que vai me achar, e que o anticristo, e que o falso profeta vai me encontrar, que vai me matar. Irmãos, e aí? O que eu vou poder fazer? Eu vou me esconder? Não, eu vou aqui cavar uma cisterna e vou ficar lá. Quando eles aparecerem aí, eu vou... Irmãos, não tem como mais. Ó, isso aqui, ó, descobre onde você está. Não tem como. Ai, mas como que eu vou fazer para comprar, para vender? Como é que eu vou fazer negócio? Como é que eu vou funcionar lá no meu mercado se eu não tiver a marca? Irmãos, por acaso Deus é algum bobo? Por acaso Deus vai mandar escrever aqui? Não! Isso é espiritual. O seu nome só precisa estar escrito no livro da vida. Amém? Seu nome só precisa estar escrito no livro da vida. Pronto. Satanás não tem poder de tirar o teu nome do livro da vida. Então não tem angústia, não tem profundidade, não tem largueza, não tem altura, não tem nada que possa. Depois você procura Romanos 8, não tem nada que possa te tirar da presença do Senhor, não tem nada, não tem ninguém que possa tirar você do propósito que Deus tem para a tua vida. Não tem. Porque fulano jogou. Não, a palavra de Deus fala, se você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Você tem que deixar. Ah, mas eu pratiquei isso, mas eu fiz aquilo, mas não sei o que. Irmãos, eu também fiz. Eu fiz até macumbaria pro namorado casar comigo e tal. O cara não estava nem aí comigo, casou com outra amiga minha, entendeu? E graças a Deus que ele casou. O cara morreu de bêbado, entendeu? Ela ficou viúva e uma desgraça só. E Deus mandou aquilo que ele tinha para minha vida desde a fundação do mundo. Eu tenho que entender isso aí. Quantas feitiçarias foram jogadas para a minha vida, para a vida do Marcos, para desfazer o nosso casamento? Quantas feitiçarias? Quantas palavras malditas? Quantas? Né? Uma vez nós fizemos um encontro lá, não foi encontro com Deus não, foi um outro, veredas antigas, aquele negócio que tinha antigamente, eu e o Marcos, e alguns casais, né? E daí, vou falar, olha, você vai lá e vai pedir perdão pro teu pai. Perdão pro teu pai. Era o pai dele que fazia coisa, não era ele, era o pai. Mas a mulher falou, olha, você vai lá pedir perdão. A gente saiu de lá e foi lá na casa dos pais. E ele foi lá, pai, me perdoe e tal. Você acertou com o pai. Né? Você acertou. Acabou aquele negócio. Mandava a gente pedir perdão? Vamos pedir perdão. Mandava a gente fazer isso? A gente fazia, irmão. Sabe para quê? Para a gente ficar livre no mundo espiritual. Para resolver a nossa parada. Então, irmãos, não tem esse negócio não. Ai, jogaram um feitiço na minha porta. Um feitiço. Irmãos, quantas coisas, E Deus limpou tudo. Nos restaurou. Fez a glória da segunda casa. Deus é assim, Ele é maravilhoso. Então, irmão, nós chegamos até aqui, irmãos. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus tem um propósito com a nossa vida. Não esqueça disso, irmãos. Deus tem um propósito com a minha vida e com a tua vida. No tempo da angústia, eu fico desesperado porque eu não sei o que fazer. Você precisa confiar no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo.
Deus está ali, ó. Está ali trabalhando. Eu lido com o ogro, sabe? O cara não entende. E aquela rebelião lá dos filhos. E o negócio fica um caso aí. E aquela coisa toda. E eu presencio algumas coisas e tal. E Deus fala, olha, eu estou trabalhando. O problema é que a gente não tem paciência. Mas na tribulação, irmãos, tem o Salmo 121. Na tribulação. Eu vou ali fora. E ali fora eu vejo o céu. E eu estendo as minhas mãos, diz cientificamente provado, quando você levanta suas mãos para adorar, é automático que o seu cérebro ele envia mensagens dizendo assim, olha, ok. Então eu sei que isso é recebido no céu. Quando eu levanto as minhas mãos e digo, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. É de lá que vem o meu socorro. O meu socorro não vem do meu marido, o meu socorro não vem das minhas filhas, dos meus netos, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus vizinhos, das minhas ovelhas. O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Amém, irmãos? Para finalizar essa primeira parte, eu quero deixar para vocês o seguinte, Josué 23, versículo 14. Josué 23, versículo 14, fala assim, e eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, o Josué falando, Josué quando ele estava se despedindo, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que sobrevieram, nenhuma delas caiu uma só palavra. Ou seja, tudo que Deus falou até aquele momento, Josué está afirmando que nenhuma palavra ficou por aí. Nenhuma. E eu quero profetizar na tua vida. Nenhuma das promessas que o Senhor tem para a tua vida vai deixar de ser cumprida. Nenhuma. Mas Magali, nenhuma. A palavra de Deus fala no Salmo 37, versículo 25. Eu fui moço. E agora eu sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca. Então o Josué está falando assim, olha, ele dando conselho lá para o povo, dizendo assim, olha, não ficou uma palavra. Tudo que Deus falou, ele cumpriu. Tudo. Deus não te chamou para brincar. Faz de conta. Não. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou porque Ele tem um compromisso com aqueles que Ele já predestinou para serem salvos. Mas Magali, então você acredita em predestinação? Deus chamou todos, mas nem todos querem. Deus chamou Judas, mas Judas não quis. Mas Deus chamou Pedro, que também fez a mesma coisa, falso, hipócrita, negou Jesus, falso. Mas Jesus olhou e falou, olha, o coração de Pedro é diferente do coração de Judas. Então Deus não predestinou alguns para salvação e outros para perdição. Deus mandou Jesus para salvar a todos, mas nem todos querem Jesus. Vamos orar.
Pai querido, nós te damos graças porque nós sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós sabemos, Pai amado, que o único Deus e suficiente Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu pelo meu e pelos nossos pecados. Nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Nós sabemos que o Senhor é Deus, é grande, é Pai. E o Senhor já tem tudo detalhado ao nosso respeito. Tudo é tudo. Nós sabemos, Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Tudo. Está lá em Romanos 8, versículo 28. Tudo coopera. Então, Senhor, o Senhor vai trabalhando de uma forma tão tremenda, como o Senhor faz numa gestação. Quando existe um esperma e um óvulo, e o Senhor ali une e vai trabalhando. Às vezes só une um, às vezes só une dois, às vezes 3, às vezes 5, às vezes 7. É como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Não tem o que falar. Portanto, Senhor, nesta noite nós queremos depositar a nossa confiança em Ti. Nós queremos declarar que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu favor. Nós não merecemos. É a Tua graça. É o Teu favor, Senhor. É a Tua misericórdia, é o Teu amor. Nós te damos graças, Pai, porque é tão precioso amor. Aquele amor que nós não conhecemos muitas vezes e até duvidamos, porque nós não conhecemos. Mas é um amor grande, infinito, maravilhoso. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada, Senhor, porque nenhuma palavra, isso eu estou falando, Pai amado, para um pequeno grupo, mas nenhuma palavra vai cair sem vida. Todas elas vão produzir vida. Todas elas vão produzir vida. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Santo Espírito. Obrigada pelas Tuas promessas. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Teu amor tão grande. Nós não temos palavras, nós não encontramos palavras no dicionário para descrever essa forma tão tremenda que o Senhor trabalha. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, nós queremos orar. E nós queremos, Pai amado, Te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E com essas sementes, meu Pai, que cada semeador tem produzido, tem abastecido algumas vidas. E nós Te damos graças, Senhor, porque nós queremos contar com a vida desses missionários, desses pastores, dessas pessoas que têm esperado por esta semente. Que possamos entender o propósito dessa semente. Não é um propósito de tirar o dinheiro das pessoas, mas um propósito de se doar, de se entregar, de falar, Senhor, eu não sou tão egoísta que eu não pense no meu irmão. Obrigada, Santo Espírito de Deus, pelas Tuas promessas, pelo Teu amor, Senhor. Visita, Senhor Jesus, cada um que está precisando ser auxiliado com estas sementes, meu Pai. Que o Senhor possa ver que essa semente tem caído em terra fértil. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Muito obrigada, Jesus. Oh Deus querido, nós queremos
te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Agora, Senhor, que nós vamos nos separar mesmo que virtualmente. Nós queremos, Pai amado, que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz com ela dores, que possa ser tocado em cada vida aqui presente nessa sala, meu Deus. Que o grande amor do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo esteja conosco, nos abençoando no decorrer desta semana, nos trazendo paz, alegria, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor esteve conosco, Pai. Passamos por angústias, por dores, por tantas outras coisas, mas o Senhor esteve conosco durante todo o período da tempestade. Obrigada, Pai. Nós não tememos em Te segui-lo. Nós queremos Te seguir, Pai. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Que o amor de Deus Pai e a Santa Comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, desde agora e para todos sempre. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, que a preciosa graça do Senhor se estenda na vida das nossas crianças. Meu Deus, nós sabemos que o mundo está do jeito que está. Deus, eu te peço em nome de Jesus, guarda as nossas crianças. Guarda, Senhor, as nossas crianças. Guarda os nossos adolescentes. Guarda os nossos jovens. Não permita, Senhor, que eles se percam por aí, ou que o inimigo tenha poder de tocá-lo, ou tocá-los, meu Deus. Mas tenha misericórdia. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos da Tua proteção. No nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos?